Através do presente documentário, nós vamos fazer uma viagem de 50 mil anos na história da humanidade. Passando pelo megalitismo, que é a Idade da Pedra, e recuando até a arte rupestre, quando o homem ainda habitava a caverna, fazia seus desenhos gráficos nas paredes da caverna e ainda era nômade. O objetivo do documentário é que vocês que estão assistindo se maravilhem, não apenas com as obras criadas pelos homens, que através delas deixaram mensagens do passado para o povo do seu tempo e para o presente. Além também de ficarem maravilhados com as paisagens bem escolhidas, onde estas obras foram pintadas ou construídas. E também, através destas mensagens da pré-história, no momento em que o ser humano ainda não tinha criado a sociedade civil, nem leis, nem se organizado politicamente, que valores podem ser extraídos deste ato de criação da pré-história que nós podemos retomar hoje para acertar os rumos da humanidade que caminha para o abismo numa decadência como nunca antes visto. E vamos começar mostrando duas grandes civilizações, a Azteca, no México, e os Incas, aqui na América do Sul. Apesar de serem civilizações que se extinguiram recentemente, não chegaram a sair da Idade da Pedra e sequer inventaram o alfabeto. E de lá, a partir dos Incas e dos Aztecas, recuaremos 50 mil anos na história. Okay, now we are here in front of the temple of Quetzal. This is the temple of the Quetzalcoatl. We can see this pyramid used to have 6 levels. You can count only 4 of those levels here. The rest of them just vanish away. This is the palace of the Tlaloc and Quetzalcoatl. You can see in the last level 2 heads. One represents Tlaloc and the other one represents Quetzalcoatl. Quetzalcoatl is the feather serpent. You can see the whole body. Right below the heads, you can see the body of the serpent. It goes like this. Okay? Estamos aqui em frente ao Templo da Lua em Teotihuacan, no México. Olhando esse templo, a altura dele, a beleza, né? A harmonia arquitetônica, se vê o quanto esse povo, os astecas, atingiram um grande nível de civilização. Eram grandes astrônomos, dominavam a agricultura e a sua cidade gigantesca, porque o Templo da Lua é o começo da Avenida dos Mortos. A Avenida dos Mortos, que vocês podem ver agora, mede cerca de 2 quilômetros, né, até a cidadela, onde tinha grandes rituais ao final desta avenida. Ao longo dela tem várias bases e aqui tudo eram grandes praças de rituais religiosos.
Estamos aqui em Teotihuacan, no México, a 45 quilômetros da cidade do México. Realmente um lugar maravilhoso, um lugar fantástico, que causa na gente a mesma impressão de Machu Picchu, né? A construção arquitetônica de toda essa cidade, onde viveram cerca de 250 mil pessoas, e recua a 600 anos antes de Cristo, os primeiros povoados aqui em Teotihuacan, mostra o nível cultural que atingiu esse povo pré-colombiano. Alguém pode perguntar, há alguma relação dessa pirâmide com as pirâmides egípcias? Não, porque as pirâmides egípcias eram tumbas. Aqui não, aqui são templos. Templos tão maravilhosos quanto as pirâmides egípcias. E o que teria de comum entre estas pirâmides e as egípcias? O Deus, que é o Deus Sol. O mesmo Deus aqui dos astecas, o Deus dos incas, o Deus dos maias, a mesma crença que inspirou Stonehenge, as mesmas razões que envolvem fé e vida e morte e vida, além da morte, como é o caso de Karnak, na França. E aqui dá para ver no final o Templo da Lua, a enorme avenida com cerca de 2 quilômetros, que se arrasta até a cidadela, onde aconteciam grandes festas religiosas. Realmente é um lugar fantástico e mostra a importância que tem a fé na vida humana e o que a razão é capaz de construir quando motivada pela fé e pela imaginação humana. Aí você encontra as mesmas razões religiosas e de fé nas pedras grandes, em Senador Pompeu, nas cavernas rupestres do Brasil, nos dólmens da Bahia, nos dólmens de Goiás, no Cromeleque de Almendre, nos menires ao longo de toda a Grã-Bretanha. No portal de entrada da cidade de Pisac. Aqui pode-se ver aqui as plataformas, os batentes, onde eles faziam as plantações num estilo de engenharia agrícola fabuloso. Aqui no portal podemos ver a beleza da engenharia, pedras perfeitamente alinhadas e sobrepostas sem argamassa. Olha que maravilha! Olha a largura das pedras, olha a precisão do portal. Entre uma pedra e outra não cabe nem uma faca, nem uma folha de papel. Então observem aqui a maestria, observem a precisão. Segundo os mais entendidos, o povo inca tinha uma tecnologia maior do que a dos egípcios, porque haviam suaves curvas nas pedras. Mas olha que maravilha que é esse portal da cidade inca. Obra humana, nada de discos voadores, como dizem alguns. Machu Picchu é um verdadeiro tesouro da arquitetura mundial. A maneira como as pedras foram trabalhadas na construção da cidade tem tal maestria que não fica atrás da tecnologia usada pelo povo egípcio. Machu Picchu foi muito bem planejado. Nós temos aqui no primeiro plano as vivências onde moravam as pessoas, agricultores, militares, pessoas simples do povo. Logo ali abaixo, aquele prédio ligeiramente arredondado, é o Templo do Sol, o deus mais importante para o povo aqui, inca, para o povo que vivia em Machu Picchu. O prédio é fascinante, além da construção e da arquitetura civil mais nobre padrão de construção inca, ele tem aquela janela que indica o equinócio, e do outro lado tem outra janela que indica o solstício, momentos muito importantes para que os incas pudessem plantar, pois eram povos agrícolas. Adiante tem aquelas praças enormes que são as praças sagradas. Logo ali pode-se ver, perto daquela enorme árvore, o Templo do Condor. O Templo do Condor é um dos templos mais belos e o condor representa na cultura peruana o que há de mais elevado.
porque eles acreditavam em 3 níveis de mundo. O subterrâneo, representado pela serpente, o nível atual, que é o jaguar, e o nível mais elevado, que são os céus, representado pelo condor. O templo do condor está logo atrás daquela árvore. Mais adiante, o prédio mais elevado é uma verdadeira ferramenta maravilhosa de astronomia. Com essa ferramenta, que é em Intihuatana, eles conseguiam não só colocar os pontos cardeais, como verificar os solstícios, os equinócios, que indicavam as estações do ano e a plantação. É uma pedra fantástica da astronomia, uma ferramenta que mostra o nível cultural e elevado que esse povo atingiu através da matemática e do conhecimento astronômico. Esta é a rocha, a famosa pedra, Intihuatana, fabulosa. Marca os 4 pontos cardeais, bem como solstícios e equinócios. É uma ferramenta fantástica de engenharia, que mostra o nível matemático que esse povo atingiu e também astronômico. Agora, vamos viajar mais ainda profundamente no tempo, recuando para o passado mais distante, que se localiza no período Neolítico, a nova Idade da Pedra, que recua até 7.000 anos a contar do presente, ou 5.000 anos antes de Cristo. Passaremos pelos painéis do Chile, na Quebrada dos Tambores, em São Pedro do Atacama. Passaremos por Portugal, no Cromeleque de Almendres e na Grande Anta do Zambujeiro. Passaremos pelos alinhamentos de Karnak, na França, e finalmente em Stonehenge, na Inglaterra. Estas obras do Neolítico são fantásticas. Representam a grande evolução do homem nos últimos 7.000 anos. E são obras bem posteriores às artes rupestres. No período do Neolítico, neste período das pedras, o homem já conhecia a agricultura, o homem já tinha domesticado animais. Mas o que está faltando? Compreendermos como daí, deste período até agora, a humanidade mudou seu curso. Por quê? Porque nos dias atuais, e a contar desde a Primeira Grande Guerra, passando pela Segunda Grande Guerra, que teve extermínio de judeus, e o ápice do totalitarismo, a derrocada do socialismo, a derrocada do capitalismo e hoje as democracias fragilizadas. O que é que nós poderemos encontrar no Neolítico, na pré-história, que possa nos ajudar nos dias atuais, no presente, a partir do passado, a reencontrar o nosso caminho para que a humanidade e o ser humano não se transforme num projeto fracassado. Estamos aqui diante de vários petroglifos em São Pedro de Atacama, criado pelo povo atacamenho. Belíssimo, observe como estão bem conservados, mostra a vida rotineira, a religiosidade, os animais de caça, realmente muito bem conservado. Fácil ver aqui os vestígios das passagens deles por aqui. Temos aqui uma raposa, que aqui eles chamam de zorro, uma raposa grávida, vários desenhos aqui de animais, um verdadeiro painel. Temos aqui lhamas,
né? E logo ali adiante vemos mais lhamas. Na verdade, pela formação da rocha, devia ser um local muito importante para eles. Então está aqui um registro, um documento de milhares de anos que registra e testemunha a pré-história na América. Aqui, em Quebrada dos Tambores, em São Pedro de Atacama, vemos aqui um dos painéis mais magníficos que mostra um importante momento na era pré-histórica desse povo. Vê-se aqui lhamas, vê-se um ou vários guerreiros se transformando numa pessoa muito bem paramentada, ou é um sacerdote, ou é um guerreiro, mas aqui foi um importante ritual, né? Mas sem dúvida, é um painel impressionante porque mostra homens, mostra a cultura, mostra a religião e um fato social para esse povo muito importante. E uma coisa interessante, está virado para o nascer do sol. Como era um povo que entendia de astronomia, o painel, assim que o sol nasce, ilumina logo este belíssimo painel, um verdadeiro outdoor gigantesco. Região do Alentejo, em Portugal, precisamente na cidade de Évora, um lugar sagrado que fascina o povo que vive aqui desde a pré-história. Aqui vocês podem ver um menhir gigantesco, né? Medindo mais de 3 metros de altura, e geralmente esses menhires, eles se viam ou para marcar território, ou como local para poder homenagear algum deus, alguma divindade, e muitas vezes o deus da fertilidade, né? Então o menhir é muito belo, é gigantesco, está aqui há cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Está numa volta em torno do Cromeleque de Almendres. Essa volta é importante para dar ideia da dimensão do local, porque na verdade, ao dar uma volta dessa em torno das rochas, nós estamos demonstrando exatamente quanto uma pessoa tem que caminhar para poder dar uma volta completa em torno do círculo. Realmente é uma obra magnífica, né? Está bem preservada, foi descoberta por arqueólogos portugueses nos anos 60. Nessa região também descobriram várias peças da pré-história, machados, ferramentas da época, né? Agora, como todo Cromeleque, ele tem algo a ver com o calendário solar. Realmente é muito bonito, é muito belo, né? E pelo tamanho e pela dimensão, fica clara a importância que essa região tinha para o povo que viveu aqui, para a cultura que viveu aqui. E segundo especialistas, essas pedras foram trazidas um pouco distante daqui, a cerca de 1 quilômetro. Então elas foram esculpidas, tiradas brutas da natureza e conduzidas para este local. Antônio, qual a importância desse Cromeleque para a cultura portuguesa? Qual a influência que ela tem nos dias atuais e para a humanidade como um patrimônio que eu entendo que é universal? É um património que é anterior àquilo que nós chamamos a nação, anterior a Portugal. Portugal não chega a 1000 anos e este sítio deve ter 6 a 7 mil anos. Portanto, não nos pertence como portugueses, mas pertence-nos como elementos da humanidade. E como tal tem um significado, pensamos que muito especial, aliás como muitos outros monumentos dessa mesma época, porque representam este uso das grandes pedras para fazer ou monumentos funerários ou monumentos cuja simbologia nós temos alguma dificuldade em atingir. São as primeiras formas através dos quais a humanidade se tentava apropriar do território. Nós pensamos que antes de mais estes sítios são sítios que marcam fronteiras ou que marcam de algum modo ajudam o homem a reconhecer um determinado espaço. E se imaginarmos que eles são contemporâneos do aparecimento das primeiras formas de agricultura e de pastorícia,
e em que se estabelece toda uma relação completamente diferente entre a humanidade e o território, talvez nos ajude a compreender um pouco melhor esse símbolo, Antônio, essa simbologia. Aqui seria um calendário solar, por exemplo, para esses agricultores? Aqui assinala solstício, equinócio, alguma coisa do gênero? Portanto, têm sido feitos alguns estudos nesse sentido. Nós pensamos que as pedras, embora a localização exata em alguns casos possa ser duvidosa, porque deve-se imaginar que ao fim de tantos milhares de anos estas pedras poderão não estar exatamente no sítio original, mas aparentemente há aqui uma orientação geral que tem a ver com o movimento do Sol e com o movimento da Lua, sobretudo com o movimento do Sol, na medida em que o eixo principal desta espécie de elipse, o eixo da elipse corresponde ao eixo do equinócio de verão. E, por outro lado, daqui é possível observar o nascimento do Sol, por exemplo, no solstício. Ele nasce sempre em direção ao outro menhir que está aqui a uma certa distância, que é o menhir dos Almendres. Parece, se marcarmos uma linha reta a partir daqui até esse menhir isolado, ele indica o solstício de verão. Isto é o local onde o Sol nasce, atrás do qual o Sol nasce no primeiro dia de verão. Me diga só uma coisa, qual é a relação do povo que construiu esse cromlech aqui com o de Stonehenge ou Karnak? Há alguma relação? Stone Age é bastante mais recente, portanto Stone Age é já qualquer coisa do final da idade do 1000 anos antes de Cristo, final da idade, da idade do bronze e do ferro, portanto é uma estrutura relativamente mais recente. Isto talvez esteja um pouco mais próximo de Karnak, que estamos a falar do Neolítico, portanto de uma época mais antiga, portanto isto é mais antigo que Stone Age. E me diga uma coisa, esse tipo de construção só tem na Europa, na Ásia, na América, vocês têm algum caso desses círculos? O megalitismo é um fenómeno hoje que foi sobretudo reconhecido num primeiro momento no século XX, bem já do século XIX, que era reconhecido, mas na faixa atlântica da Europa, mas atualmente conhecem-se monumentos megalíticos por todo o mundo, desde a Coreia, a América do Sul, a China. Isso. Este interesse pelas grandes pedras é um interesse quase universal, e que pode ter, em cada cultura, ter significados. Estamos aqui no alinhamento de Kermário, no interior da França, a cerca de 400 quilômetros de Paris. O alinhamento de Kermário é um dos 3 que compõem as pedras de Karnak, ou as rochas de Karnak, que é uma região aqui da França. São cerca de mais de 3.000 pedras perfeitamente alinhadas, compostos por 3 alinhamentos: Kermário, Menek, Kelesk. Estas pedras estão aqui erguidas como testemunha de uma era há cerca de 7.000 anos. Para se ter ideia, as pirâmides do Egito têm cerca de 3.000 anos, ou seja, 4.000 anos antes das pirâmides do Egito, estes menires já estavam de pé nesta região. Quem construiu? Os bretões, o mesmo povo que construiu Stonehenge. Qual a diferença entre Karnak e Stonehenge? É porque Stonehenge está numa área menor e é composto por grandes pedras, é um grande santuário. Já Karnak se tratam de menires alinhados que se encontram numa área muito grande, com cerca de 3 quilômetros de comprimento e mais de 3.000 pedras. Realmente uma obra magnífica, gigantesca, tão misteriosa e fantástica quanto Stonehenge na Inglaterra. A diferença entre o dome e o menhir é que o dome tem as 2 pedras verticais e uma cobrindo, que é a mesa, e era utilizado para sepultar mortos. Uma comprovação de que aqui era utilizado como cemitério pré-histórico e para o sepultamento de mortos.
Estamos aqui no interior da Inglaterra, em Salisbury, em Stonehenge, a cerca de 140 quilômetros de Londres. Stonehenge é um santuário de 3.100 anos. É um cromeleque em forma de círculo, composto por dômenes. Tem profunda relação com Karnak e com o cromeleque de Almendres em Portugal e também de Calçoene no Brasil. É belíssimo, testemunho de 3.100 anos de história, um calendário astronômico que marca o solstício e que para aquele povo da pré-história dizia: é hora de plantar quando o sol nascia entre aquelas rochas. Ainda no período das pedras, após o ser humano deixar de ser nômade e após sair das cavernas e já construir sua morada, vamos recuar mais ainda ao começo da Idade da Pedra. E passaremos pelo cânion do rio Poti, na Chapada do Ibiapaba, que separa o Ceará do Piauí, onde homens vindo da África e outros descendo da América do Norte, depois de atravessar o Estreito de Bering na última era glacial, chegaram à América do Sul. Bom lembrar também que o homem chegou à América do Sul pelo Pacífico, na costa do Peru. E passaremos pelas famosas Itacoatiaras, que são o quê? Desenhos nas pedras. Um tipo de arte posterior à arte rupestre, que é o desenho nas paredes das cavernas ou das pedras em grutas. Conheceremos o cânion do rio Poti com seus desenhos magníficos, entre o Ceará e o Piauí, no nordeste do Brasil. Conheceremos as misteriosas pedras grandes em Senador Pompeu. E conheceremos também a misteriosa Pedra do Ingá, no sertão da Paraíba, estudada e considerada um dos maiores mistérios da pré-história por arqueólogos do mundo inteiro. E se todas essas mensagens escritas na pedra, talhadas nesse HD do passado, chegaram até nós milhares de anos, nossos ancestrais foram muito sábios, porque hoje, com toda a tecnologia, nós não temos como gravar uma mensagem que dure 7, 8, 9 mil anos. Lá na Pedra do Ingá, literalmente, se caminha em cima de estrelas desenhadas no chão dos rochedos, caminhando sobre as estrelas, indo ao passado, na busca de luz para iluminar o presente, para que a humanidade possa construir um melhor futuro. Estamos a 280 quilômetros de Fortaleza, no sertão central do Ceará, na cidade de Senador Pompeu. Temos aqui a nossa direita, a minha direita, a Serra do Patu, que está sendo mostrada agora. Um rio chamado Patu corre no sopé daquela serra, cerca de uns 500 metros daquela serra. Mas o interessante que a gente quer mostrar são essas rochas aqui atrás da gente, né? Essa localidade aqui no Senador Pompeu se chama Pedras Grandes. Esse nome Pedras Grandes vem exatamente destas pedras, que é uma formação curiosa. Estamos aqui com o Manuel Pérez, que mora aqui na comunidade de Bebedouro, né? À beira do rio Poti, como se pode ver, o rio passa bem aqui no cânion do rio Poti.
Manuel, você que nasceu aqui próximo, sua casa não é nem 500 metros daqui. O que é que representa para vocês da comunidade esses desenhos em todas essas rochas que tem aqui no leito do rio? Rapaz, eu acho que representa muita coisa bonita, que a gente sempre começou assim, entendendo com o pessoal que vem de fora, aí que explicava pra gente, né, o que era isso aqui. Hoje quem está entendendo, tem coisa que eu não entendia, mas agora que eu estou sabendo como é que é o que vocês estão falando. Muito bom vocês chegarem aqui e explicar as coisas pra gente, que é coisa importante pra nós, né? Vem muito turista pra cá? Vem muito, vem muito. Eles vêm pra cá, quem acompanha eles sou eu, de Oiticica até a Conceição dos Marreiros, sampando com eles. Sempre acompanhado com o Rubens, que é uma pessoa que, meu colega amigos, né? Se puder de Deus, e os que chegarem me procurar, eu tô andando com eles, aonde quiser, sabe? Manuel, esses desenhos aqui, círculos, traços, pontos, eles têm só nessa região aqui ou não? Tem ao longo de todo o leito do rio? Como é? Só que eles ficam distantes, né? Tem aqui, tem mais para cá, para cima, já passaram, mas temos aqui, nós temos no Mudubim, temos no Espírito Santo, na Bibidinha, na Marizô e na Conceição dos Marreiros. Na beira do rio Poti, onde as águas do rio represam, e aqui chama-se bebedouro, por conta que se usava para trazer o gado para beber, exatamente nesse ponto que tem muita água e muitas pedras, aqui na falha geológica do rio Poti, é que podemos ver vários desenhos nas pedras feitos por esse povo pré-histórico que deixou sua marca aqui há milhares de anos. Temos aqui um desenho que podemos ver com bastante nitidez. Mais adiante, temos aqui outro desenho, aqui outro desenho, e se descermos aqui mais adiante, podemos enxergar aqui outros desenhos que tem aqui nessa rocha aqui, né? Desenhos realmente com milhares de anos, visto que estamos dentro do cânion, o famoso cânion do rio Poti. São realmente símbolos e desenhos que necessitam ser estudados. Aqui se percebe claramente que se trata de um desenho circular composto por vários pontos também circulares, né? Talvez um antigo calendário, né? Temos aqui também mais um desenho e muito interessante, e aqui se mostra num plano aberto todo o ambiente, e aqui podemos ver entalhado com bastante precisão e clareza uma espécie de círculo que lembra esses desenhos em arte rupestre, de desenhos no Ceará, na Paraíba, do Rio Grande do Norte, onde são muito comuns, segundo os especialistas. Eles reproduzem, na verdade, como é um círculo dentro do outro e não uma espiral, são círculos diferentes um dentro do outro, eles reproduzem a teia da aranha. Entendem os estudiosos que esse tipo de desenho representa que esse povo era pescador. Aqui se tinha, era mais visível, era um planeta de estrelas. Você vê que dá nome constelação de Órion. Tudo isso aqui era tudo bem, estrela bem visivelmente. Você dá para ver que como eles usavam esses locais aqui, noite de luar, para rituais, umas meditações. Porque até hoje, que eu convivo aqui, sou nascido e criado aqui na região, a história é a mesma. Um diz que foram os povos nativos indígenas, outros falam dos fenícios, outros falam dos maias, que são os povos bem inteligentes das antigas, e também dos extraterrestres. Eles falam, os arqueólogos de todo local, de todo o mundo, de todos os locais que vieram aqui, acham que tem de 5 a 6 mil
ano antes de Cristo. Estamos aqui dentro do leito do rio Bacamarte, que nasce na Chapada da Borborema e deságua no rio Paraíba. Vemos aqui uma bela rocha com inscrições rupestres com cerca de 8.000 anos, ou seja, 6.000 anos antes de Cristo, na era do Neolítico, na era da Idade da Pedra Polida. Então são desenhos magníficos. Essa pedra é um gigantesco painel pré-histórico, uma verdadeira obra de arte que merece ser preservada, que merece ser protegida e que merece ser visitada. Sem dúvida, feita por um povo muito inteligente, que adotou técnicas que a gente pode chamar, inclusive, de técnicas revolucionárias, porque não apenas há inscrições, como também há desenhos de galáxias, de estrelas. Esse verdadeiro painel à minha direita tem a ver com rituais religiosos, tem a ver com astronomia, que era um estudo necessário ligado às estações de ano, para que eles soubessem o momento certo de plantar e de colher. Aqui não apenas tem inscrições que não foram ainda traduzidas, mas muitos desenhos interessantes. Desenhos de calangos, de pássaros, de homens, de crianças e os dias contados em pontos num calendário solar e lunar. Nas rochas tem várias constelações desenhadas, o que demonstra a alta cultura desse povo quanto ao estudo dos astros. São grandes astrônomos e talvez entre os primeiros astrônomos do Brasil e da América. Eu estou aqui em cima dessa grande rocha, que é um verdadeiro tesouro da pré-história. Porque se vocês observarem aqui, na lateral desta rocha, mesmo dentro do leito do rio, vocês vão ver desenhos maravilhosos desses artistas fantásticos que viveram nessa região na pré-história. Literalmente um espelho de pedras. Por que um espelho de pedras? Porque nestas rochas, há mais de 6.000 anos, um grande artista e astrônomo refletiu as estrelas do céu nesta pedra, desenhando com ferramentas pré-históricas. Aqui tem várias constelações, várias estrelas, né, que os especialistas dizem que é da constelação de Orion, que aqui chama no Nordeste de as Três Marias. Então dá para ver que o chão aqui da pedra, que virou um espelho, quando rochas viram espelhos do céu, as Três Marias, 1, 2, 3. Mas há mais estrelas pequeninas, uma ligada à outra, formando uma verdadeira corrente. Tem essa imensa estrela aqui e vários pontos aqui, assinalando os dias do ano, num calendário fantástico de astronomia, que era utilizado na era da agricultura, para saber quando plantar e para colher. Um povo mágico capaz de fazer com que rochas virem espelhos e reflitam as estrelas do céu. Chegamos assim à última e quarta parte do documentário. Fizemos uma viagem imensa no tempo e no espaço. No tempo recuamos mais de 50.000 anos na história até a Serra da Capivara, no sertão do Piauí. E no espaço percorremos 6 países, em 2 continentes, vários estados e regiões do Nordeste, mostrando estas maravilhas, a criação humana de arte rupestre e nas pedras no Neolítico. Por si só, esta parte narrativa e documental do documentário já o fundamentaria. Porém, podemos fazer uma pergunta. O que é nesta obra humana demonstrada no documentário que nós, no presente, nós, humanidade do presente, podemos recolher como valores para que a gente passe a reutilizá-los, para que a humanidade no presente possa retomar o curso de sua caminhada de tal forma que corrija as distorções atuais que fazem com que a humanidade parece ter fracassado no presente. Os problemas que fazem com que nós acreditemos
que o homem é um projeto fracassado e toda a sociedade civil está sofrendo um processo de morte e de gangrena. Que valores nós podemos buscar então na pré-história? Creio que podemos buscar vários valores. A liberdade. Porque o fato de conviver tão perto da natureza, tanto na pré-história como no neolítico, dava uma sensação maior de liberdade que é tão comum quando se vive próximo à natureza. A igualdade. Aquelas pessoas da pré-história se tratavam igualmente, pois estavam ainda no começo da sociedade civil, sem tanta divisão de classes. A fraternidade. Os grupos pequenos, alguns morando em caverna e outros em pequenas tribos, eram muito fraternos. Toda a riqueza produzida, todo o alimento colhido era de tudo e de todos, onde prevalecia a fraternidade. E onde há fraternidade, onde há liberdade, igualdade, a justiça, a segurança e a paz, que é o que falta para todos nós. Nós não podemos ter aquele clichê das 3 palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, só para alguns ou para uma minoria de países privilegiados. Voltando ao marco zero da civilização, a aurora da humanidade, como diria Nietzsche, podemos concluir que talvez a luz não esteja no fim do túnel, mas no começo do túnel, lá na pré-história. Eles, os povos pré-históricos, através das suas obras, vestígios de sua existência, nos legaram que naquele tempo cultivaram. Eles, os povos pré-históricos, naquele tempo, demonstram vários valores que nos legaram e foram tão fundamentais para a criação da sociedade civil e da própria humanidade. A unidade, a fraternidade, a educação para a vida, a importância do coletivo, mantendo a memória, compartilhando sua história através dos desenhos, dos riscos nas pedras, das próprias construções em pedras, o respeito à natureza, o fato de compartilhar suas mensagens, não só fixando a cultura da época, como também conosco, gerações do futuro. Eles acreditaram no futuro. Nós existimos, nós estivemos aqui, nós estamos aqui. Já evoluímos bastante, mas podemos evoluir muito mais se rebuscarmos e reviver esses valores maravilhosos, tão presentes nestas obras pré-históricas. Já foi, nós temos uma datação que saiu agora, que dá a presença humana aqui na região, 4.000 anos. Tem um trabalho do professor Valdeci e outros arqueólogos que já passaram por aqui. Como eu tinha falado, nós consideramos os antropomorfos e os homórfos e a simbologia que se repete, como fosse demarcação do território deles, entendeu? Estamos aqui na Fazenda São Vicente, Santana do Mato, interior do Rio Grande do Norte. 190 quilômetros de Natal, 130 de Mossoró, 370 de Fortaleza. Num sítio histórico maravilhoso que data de mais de 4.000 anos antes de Cristo. Como vocês podem ver, vários desenhos pré-históricos, antropomorfos, que é homens com formato de animais. A mão do artista está nesse painel. Vários desenhos abstratos que têm significado religioso. Então, é mais uma prova de que os verdadeiros brasileiros já viviam aqui há milhares de anos e deixaram documentado a sua passagem e a sua história. E isso aqui precisa ser valorizado não só pelo povo do local, como pelos municípios, pelos estados e pela União. Isso vale para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para o Ceará e para todo o Brasil. Isso aqui é uma maravilha e temos tesouros maravilhosos da pré-história, de forma que os da Europa, dos quais eles tanto se orgulham, não faz inveja aqui aos nossos tesouros aqui no Nordeste do Brasil.
Bem, pessoal, estamos aqui na Pedra do Índio, onde nós podemos observar as pinturas rupestres. Estamos em um patrimônio, em um tesouro muito grande que ainda não foi divulgado, né? Ainda não é visto pelas comunidades locais, nem do Brasil, né? E possivelmente mundial. Esse patrimônio ele está aqui guardado por causa da sua distância, por causa do conhecimento histórico que a comunidade não tem afinidade, né? E que no futuro poderá resgatar, trazer para o município pessoas, cientistas, né, geólogos, para estudar. É um monumento pré-histórico aqui da cidade e a gente veio conhecer. Realmente eu esperava encontrar apenas uma inscrição perdida aqui e outra ali, mas a gente vê que tem um painel muito bem elaborado, com várias inscrições, vários calendários, com estrelas, eventos cotidianos. Estamos aqui no Lajedo da Soledade, em Apodi, Rio Grande do Norte. A quase 400 quilômetros de Natal e a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza. Aqui é um cânion, cavado pelas águas neste calcário de um local que já foi um dia o fundo do mar, com águas, peixes, e estas grutas maravilhosas seduziram os homens que aqui viviam há 5.000 anos, que resolveram deixar aqui registro de sua passagem. Como vocês podem ver, há os mais variados tipos de pinturas, formas geométricas, né, pintada com sangue e resina vegetal, estão aqui há 5.000 anos como testemunha de uma época. Dizem os filósofos que a sabedoria é fruto da dúvida. Então, façamos algumas perguntas. Quem foi que viveu aqui? De onde veio? Veio para a América pelo Estreito de Bering? Veio pela Polinésia, através do Oceano Pacífico, atravessando os Andes? Ou veio pelo Oceano Atlântico? Esse povo tem alguma conexão com o povo da Austrália? Seja qual for a resposta, há muito mais dúvidas e mistérios pairando no ar. Aqui se encontra a natureza, com a sua beleza, com seus milhões de anos, esse lajedo que é uma poesia escrita pela força da erosão das águas e a presença humana maravilhosa interagindo com a natureza. Estamos aqui num local magnífico, num local maravilhoso, na Serra da Capivara, no sudeste do estado do Piauí, Brasil, precisamente no buqueirão da Serra da Capivara, aqui da Pedra Furada. E aqui tem um dos maiores conjuntos de pinturas rupestres do mundo, mais de 1.000 pinturas de um povo que viveu aqui, segundo datação, a partir de fogueiras neste local, há 50.000 anos, ou seja, um povo muito mais antigo que aquele povo que atravessou o Estreito de Bering, nos Estados Unidos, entrando na América dos Estados Unidos, há cerca de 10.000 anos. Então, quando eles chegaram ao Estreito de Bering, aqui, os nativos daqui, que eram nômades, já acendiam fogueira há 40.000 anos. Já existia 40.000 anos de história. Então, se Napoleão Bonaparte, ao ver as pirâmides, disse para os soldados dele: aqui 3.000 anos de história vos contemplo, aqui, meus amigos, minhas amigas, 50.000 anos, 50.000 anos de história vos contemplo. E esse povo antigo colocou aqui o seu dia a dia, pintou os animais, rituais religiosos, sua caça, sua vida, numa espécie de mensagem para nós
aqui do futuro. E é importante esse resgate histórico, porque vivemos um momento difícil para o mundo, não é? Então, de repente, voltar um pouco à estaca zero da nossa história possa nos permitir corrigir o curso da humanidade, porque a nossa sociedade civil está falida, o Estado, o poder público não está cumprindo a sua função, as religiões estão em decadência, vivemos um momento muito delicado na história da humanidade. E esse local, com esse tesouro magnífico, é uma mensagem para nós, uma mensagem de vida, um documento da pré-história com mais de 50 mil anos, neste local também magnífico, místico, uma verdadeira catedral construída em Arinico pelas forças da natureza, a força hidráulica, a força dos ventos, simplesmente fantástico, é emocionante estar aqui. E a Serra da Capivara, com todo o seu tesouro de arte rupestre, com milhares de anos, é patrimônio aqui do Piauí, patrimônio do Nordeste do Brasil, patrimônio do povo americano e patrimônio da humanidade, porque aqui você pode ter o drama, a história do nascimento da própria humanidade. Estamos aqui no sítio arqueológico do Baixão da Vaca, em pleno coração, num quênio da Serra da Capivara, belíssimo, porque do lado de lá, como vocês estão vendo, é um espetáculo das forças da terra, é um espetáculo geológico, e do lado de cá, nessa geologia maravilhosa, o registro da história. Aqui, nessas pinturas de arte rupestre com milhares de anos, vemos importantes cenas do cotidiano das pessoas que moravam aqui. Dança, caça, colheita do mel, o cotidiano, o dia a dia, presas, felinos, ou seja, é um painel completo da própria história desse povo que primeiro pisou em solo americano e que primeiro povoou a América, o que faz da Serra da Capivara um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. Não é à toa que é patrimônio da humanidade.